oportunidades de trabalho. Vocês chegaram a ver uma reportagem que saiu do índice de desemprego no Brasil semana passada? Vocês têm acompanhado isso? O que vocês acompanham na internet? Só curiosidade. Não precisa falar. Melhor não. TikTok. O Brasil, apareceu que o Brasil está com um índice de 6%, 5,9% de desemprego. É o melhor índice nos últimos 20 anos. Aí. Acho que a última vez que ele esteve tão bom assim foi em 2012, uma coisa assim, 2010. O que acontece? Um país normal, uma situação normal, 10% da população desempregada faz parte do jogo. Não é o melhor, mas faz parte do jogo, não é nada tão assustador. Na época da pandemia ou em épocas anteriores, a gente chegou a bater 20%, 25%. Nós estamos com 6%, 5,9%. O que significa isso? O mercado está absurdamente aquecido. Ou seja, tem emprego, tem muito emprego disponível. Só que o emprego só vai para quem estiver preparado para trabalhar nele. Você tem que ser um excelente profissional. Empresa não contrata profissional meia boca. Leonardo, eu só tiro 5 de média. Cara, desculpa, você vai se formar um profissional meia boca. Profissional bom tira 10. Profissional bom é aquele que sabe a eletrônica, ele sabe a telecomunicação, ele sabe a edificação. Tirar a nota mediana te torna um profissional mediano. Põe isso na cabeça. Se dediquem, aprendam melhor, extraiam dos professores o máximo possível. Porque o mercado vai pagar bem para quem estiver bem posicionado, para quem souber. Ok? Eu fiz aqui um levantamento, aí só para vocês terem uma ideia, uma média salarial de início de carreira para um técnico está entre 2 a 5 mil reais, depende de onde você vai trabalhar, é lógico. Tá? E aqui, ó, eu trouxe uma tabelinha só para você ver, eu pesquisei o seguinte, empresas na região, eu peguei só aqui, ó, nesse entorno, Barueri, Itapevi, Cotia, Jandira, Carapicuíba e Osasco, aqui só nesse trecho aqui no raio de 20 km, 30 km. Esse é o número de empresas que tem disponível aqui na região. Ou seja, a gente tem um potencial gigante de oportunidades de trabalho de empresas de pequeno e grande médio porte aqui na região do Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira. Isso que eu não abri, Santana, Parnaíba, Embu, São Paulo mesmo, cara, tem muita oportunidade. Não tem mercado, o mercado está aquecido e as oportunidades elas existem para os bons profissionais. Okay? Leonardo, dentro das empresas, aonde que a gente pode trabalhar? Para onde vai um profissional da área técnica? Bom, a gente tem vários direcionamentos lá dentro. As empresas são separadas por departamentos. Então, um departamento muito comum da área técnica que absorve muitos profissionais da nossa área é a manutenção. A manutenção você pode ir lá e você pode trabalhar com manutenções preventivas, corretivas, preditivas e o que surgir ali dentro. Então, é uma atividade muito boa. É uma área muito boa para absorção aí de profissionais técnicos. A gente tem a produção. Você pode ser um profissional da área técnica direcionado para ajudar na parte produtiva. Então, você pode fazer montagem de equipamentos, testes, ajustes, calibração, de controle de qualidade, suporte de engenharia de produção, integração com outros setores. Então, profissionais da área técnica também funcionam muito bem dentro da área de produção. Dentro do próprio departamento de engenharia, a grande maioria das empresas possui um departamento de engenharia. Então, profissionais da área técnica são chamados para essas áreas. Apoio ao desenvolvimento de projetos, testes, validações, leituras e implementação de documentos técnicos, suporte à produção de qualidade, utilização de softwares técnicos e melhoria contínua. Aqui 2 pontos importantes, tá? Eu esqueci de falar. Eu vou disponibilizar essa apresentação em PDF depois, tá? Aí o André vai ver com os professores qual a melhor forma de deixar isso disponível. Então não precisa se preocupar em anotar nada, tirar foto, porque vai estar tudo disponível para vocês depois, tá bom? E eu vou subir para o YouTube. E o Ricardo vai subir para o YouTube também no canal dele. Aí depois a gente dá um jeito de dizer qual é o canal do professor Ricardo. O que eu ia falar aqui, uma outra coisa. E aí, muito importante, eu vou falar sobre IA um pouquinho mais para frente, mas só pegando um gancho aqui. É muito comum do uso do técnico, vocês, terem 2 perfis muito importantes para a gente. Primeiro, as inteligências artificiais hoje, elas estão trazendo muita facilidade na interpretação de dados. Mas eles trazem, ela é um recurso, ela é uma ferramenta. A interpretação final, a leitura final, a decisão final é de vocês. Nós estamos ensinando vocês os conceitos técnicos para que vocês possam fazer a análise dessas informações. Então, muito cuidado, porque eu tenho visto muito isso com o aluno, de pegar uma IA, jogar lá dentro, pedir para ela me falar, faça um resumo sobre tal assunto, estruturas de pilares reversos, sei lá, pessoal de edificação.
Joga lá, a IA traz qualquer coisa e você copia e cola. Não façam isso. Muitas empresas têm a necessidade de você usar um software técnico, um conhecimento técnico, uma leitura e interpretação de um documento técnico, e aí só você que tem a formação técnica tem condições de interpretar corretamente aqueles dados. Muito cuidado com isso. Tá? Então não usem recursos, não tentem atalhos. O profissional técnico ele é treinado para fazer essa análise. Se a partir do momento que você começar a entregar só coisas feitas por IA, a empresa te manda embora e contrata a IA, que é de graça. Então vocês têm que ser os caras que vão entregar o conceito técnico. Tá bom? Segundo ponto, e aqui eu falo também, muitas das tecnologias hoje elas são desenvolvidas fora do país. Então o conteúdo ele vem em outra língua. Quantos de vocês já estão com uma proficiência boa em inglês? Não precisa responder, mas... Vejam, o inglês é essencial para você traduzir isso. Muitas vezes você vai estar em campo e aí você vai precisar de um dado e essa informação só está disponível em inglês porque a fábrica disponibilizou esses dados em inglês. O catálogo está em inglês, o manual está em inglês, né? O japonês. Então, desenvolvam a habilidade de aprender outras línguas. Isso aí é essencial para nós na área técnica. Tá? Qualquer área também. Informática, edificações, telecom, eletrônica. Isso é essencial para a interpretação, para você corretamente entender aquela situação, entender aquele produto. Tem outras áreas que absorvem também profissionais da área técnica que não é tão comum, mas, por exemplo, a qualidade. Departamentos de qualidade absorvem muito profissionais da área técnica, tá? Para fazer inspeção de produtos, teste de conformidade, controle de processo, documentação técnica. É muito comum, por exemplo, numa área de qualidade, falando em línguas, chegou um produto, você tem que entrar no site da matriz lá, que é na França, e trazer aqueles dados, né? Pegar como eles inspecionam lá, que vai estar em inglês, provavelmente, e fazer aqui a leitura e a tradução para o português para saber fazer a inspeção. Então isso é importante também, auditorias. Uma outra área que o pessoal meio que torce o nariz, né? Fala, e vendas e marketing. Vendas e marketing usa muito profissional da área técnica, muito. E não é necessariamente para vender. O profissional da área técnica, ele dá suporte técnico. É muito comum para a gente. Isso é uma das áreas que mais horas absorve, porque o profissional, o vendedor vende o produto e aí você tem que ir lá ensinar o cara a usar, ou dar um suporte técnico, ou fazer uma manutenção. Fazer pré-venda. Pré-venda vou lá ver o que ele precisa para falar para ele o que ele precisa comprar, e após venda fazer o acompanhamento, partida assistida, startup, treinamento, treinar as equipes técnicas. É muito comum o pessoal, às vezes, no comercial não sabe direito o produto que ele faz, porque ele não é técnico. Então você como técnico, e aí é muito comum acontecer isso, tá? Muito comum mesmo, da área técnica, eles chegarem para você e falar o seguinte, olha, a gente comprou um equipamento novo que a gente vai começar a comercializar, ele é feito na Bélgica. Fulano, você, da área técnica, vai lá, fica um mês na Bélgica, você vai aprender sobre esse equipamento, por isso que o inglês é importante, e aí você volta para o Brasil e você vai treinar o meu time comercial como vender o produto técnico. Isso é comum para a área técnica, tá? Extremamente comum, extremamente comum. Ou em outro país, a gente vendeu ali para o Chile. O Brasil, por exemplo, é um hub de toda a América Latina. Então, praticamente, se você pegar ali, cara, do México para baixo, todo mundo compra do Brasil. Bolívia, Equador, Chile. A única coisa ruim do nosso, né, é que a gente fala português. E todos os outros países falam espanhol. Mas, assim, todos os países compram equipamentos nossos. Então, é muito comum vender o equipamento, sei lá, eu era responsável pela planta da Argentina. Então, eu tinha que sair daqui do Brasil a cada 2 meses, eu ia para a Argentina e ficava uma semana lá, acompanhando a parte da produção da planta da Argentina. Então, assim, era muito comum você ter essa interação com outros países. E aí você precisa saber uma outra língua para você se comunicar melhor lá. Então você tem, assim, vendas e marketing tem muito isso, participação de feiras. Você vai para uma feira para representar a sua empresa e explicar tecnicamente para as pessoas que estão visitando ali o que é aquilo. E por aí vai. Ok? Futuro acadêmico, também para todas as áreas em geral, para engenharia, especialmente pessoal de eletrônica, né? Como vocês aqui passam por basicamente 3 conceitos, né, 3 linhas de desenvolvimento profissional, que é a eletrônica, a elétrica e a automação, naturalmente uma tendência que vocês podem ter é irem para a área de elétrica, eletrônica ou automação, tanto como tecnólogo como engenheiro. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui é só um pouquinho o que é a diferença entre um tecnólogo e um engenheiro, que muitas vezes nem o próprio mercado que contrata sabe bem disso daí. Tá? Quando a gente fala de um técnico, nós
nós temos um foco nas habilidades operacionais. A função do técnico é pôr a mão na massa e executar aquilo e fazer funcionar. Isso é a nossa função. Então, a nossa função é a gente ir para campo, a gente pegar lá e fazer, sentar na frente do computador, sentar na frente do equipamento, soldar, mexer e arrumar. Nossa função técnica é essa. A gente tem habilidade para isso. Ponto. Isso é o que a gente tem que fazer para o mercado. Vou dar um salto e depois eu volto para o tecnólogo. Qual a função do engenheiro? O engenheiro, ele treina academicamente, ele aprende muito conteúdo, ele aprende muitos conceitos teóricos para aprender a projetar, desenvolver, implementar. Então, o engenheiro, ele é um cara que ele está atrás de um computador criando novos circuitos, criando novos conceitos, criando análises e tudo mais, faz testezinhos. O engenheiro, então, ele desenvolve. O engenheiro não é operacional. É muito comum, e eu tive muitos colegas desses, eu fiz técnico, então eu sabia o operacional, depois eu fiz engenharia. Eu tive vários colegas que só fizeram engenharia. Então eles nunca colocaram a mão na massa para montar uma placa de circuito. Eles não sabiam usar o soldador, eles não sabiam usar o osciloscópio, eles não usavam quase nada. Porque não é a função do engenheiro. A função do engenheiro era basicamente entender academicamente aquilo e desenvolver a inteligência das coisas. E para que serve o tecnólogo? O tecnólogo também é uma formação de ensino superior, só que o tecnólogo está no meio do campo. Então ele é o cara que faz a integração entre o que o engenheiro desenvolveu para com o pessoal que está no operacional trabalhando. Então o tecnólogo ele tem um pé ali dentro do operacional, fazendo a integração, montando, ele sabe, tem essa experiência e também tem um pouco do conhecimento acadêmico para fazer o entendimento dessa lógica. Então ele está ali numa parte mais de supervisionamento, direcionamento, liderança, esse é o perfil. Então, muitas empresas, elas não têm essa visão, e às vezes contratam um engenheiro e ele quer que execute uma função do técnico, e o engenheiro não vai fazer. Contrata um tecnólogo para fazer a parte de criação, que é o do engenheiro, que não vai fazer. Então, Leonardo, mas o engenheiro ganha mais que o tecnólogo? Não necessariamente. Muito cuidado em também procurar informações baseadas em salário. Porque muitas vezes vocês têm tecnólogos tão bons que ganham mais que engenheiros. Porque o cara manja muito bem daquilo que ele faz. Então direcionem seus esforços para aquilo que vocês querem fazer com maestria. Você ganha pela sua qualidade e pela sua raridade, e não pela sua formação acadêmica. Não muitas vezes. Lógico, tem muitas empresas que valorizam a formação acadêmica, mas a grande maioria das empresas valoriza a sua raridade e a sua qualidade. Se você for um excelente tecnólogo, garanto para você que você vai ganhar muito melhor do que um péssimo engenheiro. Ponham isso na cabeça. Tudo bem até aqui? Estão me acompanhando? Show. Aqui eu trouxe uma tabela, depois isso aí vai estar disponível, mas só pegando um gancho. Você tem um exemplo, Leonardo? Vou pegar, por exemplo, se eu fosse montar protótipos, qual seria a função do técnico na montagem de protótipo? Ele faria a montagem e o teste. Tem a função dele, põe a mão na massa, monta, testa e tudo mais. O tecnólogo, ele iria supervisionar, participar da montagem, tentar enxergar, coletar dados com relação ao desempenho e tudo mais. Então ele já está numa posição mais de leitura da coisa. E por último, o engenheiro. O que o engenheiro faz? Ele vai definir os requisitos, vai fazer o desenho do projeto. Então, é um cenário. O engenheiro não põe a mão na massa. Quem faz é o técnico. Então, aqui é uma tabelinha, depois eu vou disponibilizar isso. Vocês têm vários exemplozinhos ali de cada uma das áreas. Vejam onde vocês se identificam mais. Okay? Futuros acadêmicos, aí só precisa analisar. Leonardo, então eu quero ser um tecnólogo, eu quero ser um engenheiro. Cara, a gente tem muita disponibilidade aqui na região. Então tem as faculdades, tem o NIF, tem Senai, tem USP, tem Mackenzie, tem FATEC, tem o céu é o limite aqui para vocês poderem se direcionar. Fora essas universidades online e tudo mais, tem muita coisa aí que vocês conseguem rapidamente acessar. E para a gente finalizar, falar um pouquinho de novas tendências, tá? Queria falar sobre 3 assuntos aí que são bastante usuais dentro das áreas, principalmente de eletrônica. Os ODS, todo mundo já ouviu falar, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que muitos professores têm abordado esses assuntos com vocês. A própria FIEB é uma grande defensora, né, desse conceito, a gente trabalhar muito nossos projetos em cima desses conceitos. Indústria 4.0 e inteligência artificial. Quando a gente abre para o ODS, né, tem vários tópicos, são 17 tópicos aqui, mas um deles que é muito comum para nós de eletrônica em várias áreas é o desenvolvimento de energias limpas. Então existe uma tendência no mercado muito forte em eletrificação de carros, painel solar, né? E aí eu queria trazer um pouquinho de tendências. Por exemplo, a gente teve 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, uma palestra muito legal de
de uma ex-aluna nossa, que ela trabalha na BID, que é aqui em Campinas. E eles têm a parte de painéis solares, de carros elétricos e painéis solares. Ela é gerente de projetos de instalação de usinas solares aí no Brasil. Pergunta, Leonardo, tem formação técnica em painel solar? Não, não tem. Não tem formação técnica em painel solar. Tem a formação do técnico eletrônica, que fez uma especificação em energia solar, instalação de energia solar, manutenção de energia solar, mas não tem o técnico. E aí, por que eu quero trazer isso? Existem centenas de necessidades do mercado que hoje não possuem técnico, mas precisam do seu conhecimento técnico agregado a um outro conhecimento para te preparar para o mercado. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos rápidos. Há muitos anos atrás, dezenas de anos atrás, toda a telefonia do Brasil, ela era estatal. Era o Estado que fornecia. Aqui em São Paulo era uma telefonia chamada Telesp. Depois de um tempo, foi vendido, foi privatizado os sistemas de telefonia para essas empresas que vocês conhecem hoje. Oi, Vivo, Claro, TIM e tudo mais. Quando aconteceu isso, o mercado as empresas foram para o mercado falando, eu preciso de profissionais especializados em telefonia, em telecomunicações. Não existia essa necessidade. Então existia uma necessidade do mercado, mas não existia o profissional para aquilo. Então muito profissional da área de elétrica, muito profissional da área de eletrônica, teve que se adaptar e conhecer novos conteúdos para poder atender esse mercado. O curso de técnico de telecomunicações de TV surgiu por causa disso. 2, 3, 4 anos depois que o mercado começou a pedir esse tipo de profissional, foi criado um curso específico para treinar profissionais para essa área. E é sempre assim, o mercado pede, 2, 3, 4 anos depois que aparece uma formação para isso. Também uns 10, 20 anos atrás, quando surgiu o pré-sal, todo